Jogo finalizado na Vila Belmiro e o Santos empata com o time do Cuiabá em 0-0. O Santos teve oportunidade para fazer gol? Eu acho que não. Inclusive, eu queria comentar com vocês, pessoal, sobre a escalação do time do Santos, que eu tenho um posicionamento um pouco diferente, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco depois da vinheta. Até já. Yeah. E aí, pessoal, tudo bem? O Santos passou de querer ganhar a partida, né? Quando eu falo isso, é que todas as oportunidades que vislumbrou o Santos fazer um bom jogo hoje, né, a contar com algumas peças que não funcionaram, por exemplo, o Lucas Lima, para mim, é um jogador veterano, né, um jogador lento, destoado de todos os jogadores que estão na equipe do Santos. Você percebe que a funcionalidade dele dentro da partida, realmente, quando ele não faz um passe que ele deixa qualquer atacante na cara do gol, realmente fica muito difícil, porque ele fica sem função. Soteldo é uma das outras peças que hoje, no meu modo de ver, embora seja um atacante muito perigoso, contestado no final pelos torcedores do time do Santos, né? Porque me parece que ele não gostou de ser substituído. Eu estava vendo lá a cara dele, depois mostrou a imagem recuperada ali no banco de reserva, chutando o banco e tudo mais. Resta saber que ninguém gosta de sair, pessoal, mas resta saber por que ele fez isso, né? Não quero ficar armando coisa que não tem nada a ver, porque às vezes o cara não gosta de sair mesmo. Mas hoje, todas as jogadas que ele foi fazer realmente não deu certo. O time do Cuiabá fez uma marcação muito efetiva, que nem o Richardson, um dos comentaristas do Sport TV, falou lá do Premier, que o jogo foi muito mais tenso do que realmente jogo jogado, né? Em alguns momentos da partida teve muita trocação, mas muita marcação, principalmente das duas equipes. A proposta do time do Cuiabá era vir na Vila Belmiro, realmente jogar fechadinho, jogar no contra-ataque. A mesma coisa aconteceu com o time do Santos. Santos, quando não tem o Lucas Lima, que para mim é muito pouco para um jogador de futebol, ao fazer para a equipe do Santos, o Santos tem muita dificuldade em criatividade. Então, algumas peças funcionaram, mas a da criatividade que deveria funcionar, que é o meio de campo do time do Santos, pelo menos na primeira etapa, não funcionou. Na segunda etapa, eu acho que foi um pouco melhor, né? O jogo ficou um pouco mais aberto. Deveria ter colocado alguns jogadores que ali estavam na segunda etapa, para o jogo fluir um pouco mais, né? O Santos ficou ali numa situação de 4-4-2, ficou com dois atacantes ali na frente, o Marcos Leonardo e o Furk, que entrou no segundo tempo. O Silveira, rapaz, o Max Silveira fez um quarto homem ali do meio do campo, realmente fazendo a recomposição da posição onde ele ficava ali, né, como quarto homem do meio de campo. Então o Santos ficou com jogadores ali mais de marcação, com um pouco mais de habilidade, que nem o Rincon, por exemplo, mas a criatividade do Santos hoje realmente não funcionou, né? Soteldo, que é o principal jogador do time do Santos hoje, como eu havia dito, não conseguiu fazer suas jogadas, e o Soteldo, o baixinho Soteldo, foi muito bem marcado. Toda vez que ele pegava na bola, toda vez que o jogador do Santos pegava na bola, a função era jogar a bola em cima do baixinho. O baixinho foi marcado por um, foi marcado por dois, foi marcado por três, sempre fechava de 3 a 4 jogadores ali para diminuir ali a posição ali na onde estava o Soteldo. Então quando ele pegava, se ele pegar um contra um, que todo mundo sabe que o Soteldo no 1 contra 1 realmente é muito difícil jogar, mas toda vez que ele passava por um, tinha outro na sobra, ele tinha que voltar, tentava fazer aquelas jogadas de parar, balançar e tudo mais, mas não conseguiu. O time do Cuiabá é um time encardido, é um time que eu falei no pré-jogo que seria um dos jogos mais difíceis do time do Santos, que o Santos, se o Santos não acertasse nos primeiros momentos como conseguiu fazer, né? Houve uma pressão muito grande do time do Santos no início do jogo, mas isso não foi suficiente, porque logo na sequência o time do Cuiabá equilibrou, e aí foi aquela trocação de marcação a todo momento, cada enxadada uma minhoca. Todos os jogadores do time do Santos, pelo desempenho, eu acho que foi muito salutar. Eu gostei do desempenho do time do Santos, né? Falei de alguns jogadores aqui, evidentemente, dando um destaque para o Lucas Lima,
que na hora que a gente realmente precisa, ele não aparece, né? Outros jogadores também ali no primeiro tempo, que nem o Jean Lucas também, que não apareceu. Na segunda etapa, com algumas alterações ali, já do primeiro para o segundo tempo, ele apareceu um pouquinho mais, mas muito desgastado pelo esquema tático do primeiro tempo. Por que, Vargas? Por que você está falando tanto do primeiro tempo? O Santos saiu, foi ousado, o Marcelo Fernandes, aí que eu acho que ele errou, ele deveria consertar ainda isso no primeiro tempo. Ele saiu com o Mendonça ali pela ponta esquerda, saiu com o Marcos Leonardo e o outro foi o Soteldo. Só que o Soteldo cansou muito vindo buscar como quarto homem ali no meio de campo. Por isso que o Marcelo Fernandes investiu no Soteldo dessa forma. Como nós sabemos que o forte do baixinho é jogar do lado esquerdo no 1 contra 1, coisa que também não aconteceu no segundo tempo. Mas até acabar o primeiro tempo, que foi muito intenso, de muita marcação, muito vigor físico, os jogadores cansaram e não compreenderam, tanto no primeiro como no segundo tempo, as funções táticas que o Marcelo Fernandes queria que acontecesse. Então eu acho assim, eu acredito que se o Marcelo Fernandes, isso é um posicionamento meu, Vargas Joaquim, se o Marcelo Fernandes tivesse feito um esquema tático com 4 jogadores ali no meio de campo, talvez seria um pouco mais de liberdade, de repente para o Soteldo cair ali. Ah, mas Vargas, a gente fica aí fácil, aí no ar-condicionado, aí no lugar onde você está fazendo esse conteúdo, falar daquilo que aconteceu, né? Engenheiro de obra pronta. Não, pessoal, se você verificar o meu conteúdo, que foi o pré-jogo desse, eu falei que uma das únicas maneiras que o Santos tinha como igualar o time do Cuiabá, que joga fechadinho, era para o meio de campo. Os jogadores foram, de uma certa forma, sacrificados. O Rincon, que tem um bom condicionamento físico, apesar da idade, realmente no primeiro tempo, a exemplo do que aconteceu com outros jogadores que deveriam também aparecer, não jogou, mas se tem um homem centrado, mesmo com a atuação que não foi muito legal no primeiro tempo, mas que se recuperou na segunda etapa, esse cara chama-se Tomás Rincon. Ele é o cara realmente do meio de campo. Melhorou também com a entrada do Nonato no lugar do Lucas Lima. Esse é o meu posicionamento. Por isso, como ele jogou bem na partida contra o Flamengo, eu, Vargas Joaquim, acharia que ele deveria continuar. Em time que está ganhando, com os jogadores que está, mas é um esquema tático diferente. O Marcelo Fernandes vai jogar de acordo com o time adversário. Pô, colocou os 3 jogadores ali no meio de campo, viu que não ia dar certo, altera, muda. Não sei por que fica com receio de alterar. Coisa que não teve na última partida, né? Ele tirou realmente os caras que deveriam tirar, aqueles que estavam pendurados como um cartão amarelo dentro da partida, ele substituiu, colocou uma reposição igual para não ter problema, para o Santos continuar na mesma pegada. Era assim que o Marcelo Fernandes, no meu modo de ver, teria que ter essa postura dentro de campo hoje. Ali, pelo menos na beirada, ali orientando os jogadores do time do Santos. Marcos Leonardo hoje, totalmente desaparecido, algumas vezes até colocando, deu a impressão que ele estava até colocando a mão no joelho. O Soteldo, por um momento, do primeiro para o segundo tempo, também sentiu, acho que a virilha, colocou, né, muito pelo fato dele correr muito, né, com a bola. E eu acho que algumas vezes o Santos tem que fazer um toque de transição muito rápida. O Santos não tinha isso, né? O Basso, nesse quesito, vamos dizer assim, faz muita falta à equipe do Santos, porque você tem o Joaquim, que é muito bom de cabeça junto com o Messias, mas que na hora de colocar a bola no chão para tentar fazer o acordo e a jogada direta ali com o Rincon, realmente fica muito mais difícil. Então o Rincon teve que marcar, o Rincon teve que armar a jogada, e o Lucas Lima, que deveria fazer esse, realmente totalmente desaparecido. A mesma coisa aconteceu com o Jean Lucas, que no meu modo de ver, embora jogou um pouco melhor na última partida contra o time do Flamengo, hoje também jogou abaixo da média, pessoal. Eu vou falar aqui das substituições, daqui a pouco eu vou falar para você daquilo que eu entendi dessas modificações que o Marcelo Fernandes fez. Bom, ele tirou como é que chama aqui? Ele colocou o Max Silveira e tirou o Mendonça, que eu já falei para mim e para vocês e para todos aqueles que acompanham aqui o canal Vargas Santos TV. Para mim, a alteração do Mendonça, eu acho que no meu modo de ver, pode ser nos treinamentos que ele conquistou a posição de titular. De repente o Marcelo Fernandes pensou alguma coisa junto com o Claudio Miro, mas que não teve êxito, já deveria mudar e tirar ele da partida, né? Que para mim
errou alguns passes, porque o Speed Mendonça, pessoal, ele é um jogador que joga na velocidade de contra-ataque. Não adianta pedir para esse jogador fazer tabela, fazer ficar de costas, porque não é a funcionalidade dele, ele não vai conseguir. Mas o Max Silveira fez um posicionamento que me agradou. Esse é um jogador que deveria ser pensado um pouco mais numa posição de titular do time do Santos. Pelo menos entrar com muito mais minutagens, ou no primeiro ou no segundo tempo, não sei. Eu acho que ele está merecendo, pessoal. Lucas Lima já falei, não vou falar mais sobre esse jogador. Né? O Nonato entrou no lugar dele, para mim, no meu modo de ver, entrou muito bem. Deu uma segurança ali no meio de campo, liberou um pouco mais o Rincon, porque a marcação ele fica um pouco mais intensa. O jogo, aliás, estava muito trocado, né? E algumas vezes quem posicionou no sistema de ataque do time do Santos foi o time do Cuiabá, que perdeu um gol feito. Logo quando o Caiçara entrou ali no segundo tempo, ele foi do corpo mole, perdeu o tempo da bola, reclamou de falta. O jogador que tinha entrado no segundo tempo do time do Cuiabá quase fez o gol. Eu acho que quem fez a defesa ali, ou pelo menos tentou fazer, foi o João Paulo, que fechou o ângulo e acabou batendo do lado de fora, mas passou muito perto da trave do lado oposto ao goleiro do time do Santos, né? Teve também a saída do João Lucas, que a torcida pegou no pé dele, por vezes no primeiro tempo, que muitas vezes ele se sentia inseguro. Para mim, ele se sentia inseguro no jogo, porque quando ele pegava na bola era uma coisa pessoal da torcida do time do Santos. Agora, ele é muito, mas infinitamente melhor, realmente, com o Lucas Braga, pessoal. Você tem certeza absoluta disso? Ou é pegação no pé desse cara mesmo? O Caiçara eu já falei para você, entrou para substituir ele, muito pelo fato dele não poder jogar, deu cãibra, sentiu a coxa, não sei o que aconteceu, né? Teve o Soteldo, que não jogou bem, daquilo que a gente sabe que ele pode jogar, mas é um jogador que, se ficasse dentro de campo, poderia incomodar um pouco mais, talvez por esse motivo realmente que ele não gostou de ser substituído para a entrada do Furque. Muita gente achou inclusive que o Marcos Leonardo deveria sair. Eu sou a favor disso. Eu acharia que o Marcos Leonardo deveria sair para a entrada no Furque, e aí até o final o pequenino Soteldo ia tentar dar uma daquelas investidas, talvez a peça de mais perigo do time do Santos ali no sistema de ataque, né? Balançou, não gostou, deu chute na cadeira lá no banco de reservas quando ele foi, teve uma imagem recuperada, já falei isso para você. E o Jean Lucas, que demorou para sair, né, pessoal? Mas quando você olha no banco de reservas, né, e você tem o Dodi, que inclusive recebeu o terceiro cartão amarelo. Então, para o próximo jogo contra o time do Goiás, o jogo vai ser lá na Serrinha, ele não participará, né? Aí tem esse jogador que, se tivesse entrado no primeiro tempo, teria dado um pouco mais de trabalho para o time do Santos, que é esse Isidro Pita. Esse cara é muito bom, né, pessoal? Primeiro lance que ele pegou contra o time do Santos, ele já deu um desvio de cabeça, né? A bola foi no canto oposto do goleiro João Paulo e o Santos quase tomou gol. Olha, vou ser bem honesto com você. Muita gente está falando que foi equilibrado o jogo, mas no meu modo de ver, eu acho que o Santos não jogou bem, né? Jogou bem pela força de vontade, pelas coisas que o Santos apresentou dentro de campo, assim, de uma maneira conjunta, porque você via que os jogadores, até o último minuto, inclusive com um minuto a mais nos acréscimos, os jogadores do time do Santos correram até o final. Mas as coisas realmente não funcionaram com o time do Santos hoje da maneira que vem funcionando. Foi legal, de uma certa forma, porque o Santos não perdeu. Alguns times se aproximaram do time do Santos no Campeonato Brasileiro, né? O Santos ficou com 38 pontos. O time do Vasco, que jogou um pouco antes do time do Santos, ganhou de 1-0 do Botafogo, que vem numa maré de perder várias partidas, né? Depois daquele jogo do último final de semana que aconteceu. Quando que foi? Acho que foi da última quarta-feira, né? Que perdeu o jogo para o Palmeiras de virada, né? Aquela virada histórica, né? Que todo mundo está falando, que ofuscou para muitos programas esportivos até a vitória de virada do time do Santos com aquele golaço do Joaquim. Então, na classificação aqui, só para a gente finalizar esse conteúdo que já está longo demais, pessoal, o time do Santos, com um empate, o Santos chegou a 38 pontos. Eu vou contar dos times que jogaram. O Cuiabá está com 41, o Internacional
está com 42 pontos, o Cuiabá 41, Corinthians 40, Santos 38 com um ponto a mais, o Bahia 37, o Vasco 37 também, o Cruzeiro 37, 3 times que são concorrentes do time do Santos com 37 pontos. E aí vem o Goiás, que é o próximo adversário do time do Santos, com 35. O Coritiba com 23 e com 21 na lanterna do campeonato, o América Mineiro, que também é um virtual rebaixado, né? Lembrando para você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, meu muito obrigado por acompanhar esse conteúdo. Gostaria realmente que o Santos tivesse ganhado essa partida, mas isso infelizmente não aconteceu. Empate esquisito, né? Não ficou aquele empate de satisfação, achando realmente, depois da festa da torcida, depois que os torcedores do time do Santos fizeram, que antecedeu, melhor dizendo, esse jogo, né, que era de suma importância para o time do Santos, mas o time do Cuiabá também queria um ponto fora de casa. Porque o que o Santos fez? Depois da vitória, pessoal, só para a gente finalizar aqui, pela segunda vez, depois da vitória do time do Santos sobre o time do Flamengo, a verdade, o Santos aumentou o sarrafo dentro da competição. Não sei se vocês entendem dessa forma. Por quê? Porque o Santos dá a entender que com 43 pontos não será o suficiente. O Santos acho que vai ter que ser 45 para frente, né? Então o Santos incomodou todos aqueles que vêm abaixo do time do Santos com a vitória, né? Porque o Santos se distanciou um pouco mais. Agora nem tanto, porque o Santos está com um ponto de diferença. O Santos está na 14ª colocação, mas tem um detalhe: os de cima, que estavam com uma gordura também interessante sobre aqueles que estão virtualmente rebaixados e aqueles que estão tentando fugir de qualquer forma dessa zona do rebaixamento, ficou muito curto o espaço. Então incomodou tanto da parte de cima, que era acima do time do Santos, com a vitória do time mais glorioso do mundo, como a parte de baixo. Então eu acho que o Santos provocou isso, só que o Santos teria que fazer resultado, mas não fez. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todos os comentários que você está fazendo aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, até a próxima, pessoal. Tchau. E tem o conteúdo das meninas, hein? Abraço, tchau.